Oiê, oiê, oiê. Vamos ver se ela entra. Também tive que botar o meu pra carregar. Oi, Lucinha. Oi, gente. Oi, Álvaro, Bibi. Jorge Chazo. Karina. Lucinha. Gil Dosvar. Joana. Esperando a Beth. Paulinha Januzzi. Tá aprendendo, né, Paula? Bibi. Paula não conheceu a Beth. Vamos lá, Betinha. Pia. Oi, Álvaro. Tudo bem? Quem é Nolasco? Andréia? Ou é o Luiz? Quem é a Tenolasco? É Luiz? Oi, Joana. Ah, é Andréia. Tudo bom, Dedé? Tudo bom? Cadê? Cadê a Beth? Ai, meu Deus. Vamos, Beth. Tudo que sei de cavalo, graças a Beth Assaf. Tereza. E aí, Tereza? Gente. Beth. Mandar uma mensagem pra ela aqui. Lucinha, Jorge Chazo, Mário, Karen. Oi, Karen. Cadê, Beth? Beth já virá. Eu fico nervosa porque ela não sabe. Aí eu fico agoniada. Érica. Nossa, tem tanta pergunta aqui. Vamos lá. Começar pela... Oi, Viviane. Falo com vocês. O que vocês querem que eu fale? Tem um monte de coisa para perguntar, para vocês mandarem pergunta aqui para essa caixinha de interrogação, que eu acho que eu perdi as perguntas da outra live. Manda de novo, gente, porque eu acho que ficou na outra. Eu acho que tinha que ter pego as perguntas. Tinham 6 perguntas lá. Eu vi que tinha uma para falar do Dream Team, que eu vou anotar aqui. Oi, Toninho. Cadê a Beth, gente? Não tá do lado dela para ajudar, né? Pois é. Ela tá lá na serra, ela tá com a Celina, mas a Celina sabe. A Celina é fera, eu falei com ela no telefone. Não sei porque que não tá entrando. Oi, Chiquinho. Vicky. Do pônei, né? Legal. Vai aprender história aqui do hipismo carioca, Vicky. Bernardo perguntou do Dream Team, né? As outras perguntas eu nem abri, não perdi. Ficaram lá na outra. E aí, Chico? Cara, cadê a Beth agora de novo? Não, a internet tá ótima lá. O problema é o operador. Problema técnico do operador, que não sabe. A internet tá ótima lá. Ela foi... Entrou, tá aqui. Entrou. Peraí que eu vou ver se eu consigo convidar. Beth, eu não tô conseguindo. Aí, pronto.
Pronto. Entrou. Vai entrar, tá entrando. Agora. Oi. Pronto. Meu Deus. Já tava nervosa. Você imagina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar então agora com os tópicos. Mulher, você sentiu muita mais dificuldade por ser mulher, competindo com um bando de homem, além da diferença do peso que tinha que levar na manta, mas você sentiu outras dificuldades? Acha que mulher tinha menos oportunidade? Olha, Cristiane, eu não posso reclamar muito porque eu tive muitas oportunidades, entendeu? Mas você como mulher, eu acho que agora as coisas estão mudando um pouco, mas em todas as profissões, quase todas, né? É sempre mais difícil para a mulher, né? É mais difícil ser mulher do que ser homem, né? Você acha? Não, não, o homem, eu não sei se é por causa da maternidade, a mulher tem que ser mais na dela, né? O homem é que sai, o homem é que trabalha, apesar que as coisas estão mudando muito hoje em dia, né? Pois é. Mas você vê, é só você ver Ó, Joaquim Valente. Ô, Joaquim! Meu amor! Saudades! Esse é queridinho. Esse Aspa do Tacho. esse eu peguei no colo. Esse aí tudo eu peguei no colo. Os valentes. Olha que estão fazendo um sucesso lá na academia, lá em Miami. Né? Já fui na casa deles. Agora quero visitar brevemente, passando isso tudo, eu vou visitar lá a academia. Vou com a Joana e com a Maria. Legal. E então é isso. Basta olhar na ordem de entrada a quantidade de mulheres que tem e a quantidade de homens que tem, né? Tem muito mais homem do que mulher saltando. Então você acha que tem diferença? E outros esportes não tem, né? É masculino e feminino, né? Então eu acho que a mulher que quer vencer no hipismo, tudo, nas provas grandes, tem que ter um bom cavalo, né? Acho que tem que ter uma disciplina muito grande. Nós temos uma qualidade que a gente tem, né? Por esse instinto maternal, a gente tem um carinho com os cavalos muito mais do que os homens. Você acha que isso faz uma diferença? Eu acho que o cavalo sente um pouco mais de uma fraternidade ali, uma coisa que eu acho que a gente tem mais do que o homem. Em compensação, o homem tem mais força física, né? Então, eu acho que a mulher leva cenourinha, dá beijinho, bota pedrinha na testeira, bota, né, dá biscoitinho. O Chiquinho está dizendo que nas categorias de base nos Estados Unidos as mulheres predominam. Realmente, né? Tem mais mulher, mas quando vai chegando no topo, né? Não, eu tô falando... vai fazendo o funil, tá falando do topo. E você acha que tem essa coisa de cavalo de homem, cavalo de mulher? Tem cavalo que mulher não monta? Tem. Tem sim. Os cavalos que têm boca mais forte, as mulheres têm mais dificuldade, entendeu? Eu montei cavalos que a Pablanca tinha uma boca dura, que era um cavalo para homem, entendeu? O Tambo Novo, que até o pai dele teve muito sucesso com esse cavalo também, um cavalo muito difícil. Você montou, né? Você montou. Montei e classifiquei ele para Arren. Eu fui porque aqui teve uma seleção que tinha 3 cavaleiros já confirmados na equipe, e aí o 4º ia ser disputado aqui no Brasil, e eu ganhei a vaga. Não fui porque era enorme lá, tudo, eu não ia ter condições de Pois vamos aproveitar. O João Maurício Barreto, que é o diretor lá da Hípica, cavaleiro, tudo, ele está perguntando por que você não resolveu você não investiu na carreira internacional. Você foi um pan-americano, né? Fala um pouco do pan-americano
E aí responde por que... Tá. O Pan-Americano foi a equipe era eu, Antônio Alegria, Jorge Carneiro. Eram nós três. Só fomos nós três. Pan de Porto Rico, né? Porto Rico. O cavalo do Jorge Carneiro teve aguamento, não pôde entrar logo no primeiro dia. Eu ganhei a prova de adaptação e o último dia era no estádio. Você foi com quem? Com o Parabelo? Com o Parabelo. Mas o negócio que aconteceu é o seguinte: eles mandaram a gente, na época, quem era o presidente da confederação era o general Anísio, se lembra? Lógico. Com a Índia. E ela é um espetáculo. Outro dia encontrei com ela. Ela tá bem. Viva, Tava um ano atrás, agora eu não sei, né? Mas daquele mesmo jeitão, um espetáculo. E mandaram a gente um mês antes. E é o seguinte, é um esporte que os americanos chegaram na semana. E o Pedro falou, olha, não manda, porque é o seguinte, eu montava 8, 10 cavalos por dia, tinha todo o meu esquema aqui, de repente fiquei montando um cavalo por dia. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia correr na pista com as atletas brasileiras de corrida, eu ficava correndo lá com elas. O Chiquinho tá perguntando se você foi reserva em Caracas 83 ou não, ou ele tá maluco? Caracas é sul-americano? Sei lá. Não, eu acho que no Chile eu era da equipe e o Parabelo machucou, não pôde entrar, chegou até lá e teve que voltar, eu nem entrei. Foi um sul-americano no Chile. Mas aí termina o Pan-Americano, aí você ganhou a adaptação. Caracas, essa história é boa, Chiquinho. Que eu tô meio esquecida, sabe como é que é, né? A idade. Chiquinho, caraca, Venezuela, né? Venezuela era top de linha. Lois me viu saltando lá, ela morava lá. Quem armou foi aquele, como é que é o nome dele? Venezuelano. Que Leopoldo Palácio. Leopoldo Palácio. Ele que armou e eram cavalos emprestados. Cada campeão de cada país. Então era assim, era o Gerd Fang da Alemanha, o Michael Metz dos Estados Unidos. Não, mas então não era Pan-Americano. Não. Isso era um concurso que eles fizeram. A Venezuela era riquíssima e resolveu fazer um concurso dos melhores do mundo, de cada país. Entendeu? Não era. Então não era Pan-Americano. Não, era um concurso top, premiação espetacular, que eles resolveram fazer esse concurso e convidar os melhores de cada país, campeão de cada país. Está dizendo que esse foi outro, que teve o Pan-Americano de Caracas. Mas esse Pan-Americano de Caracas eu não fui. Eu fui nesse aí. Termina o Pan-Americano de... Mas deixa eu contar, essa história é engraçada. Tá. Aí tinha aquele também da Austrália, como é o pequenininho? Esqueci o nome. Eram os melhores do mundo, assim. Hugo Simon. Hugo Simon. Áustria. Na França, quem era o da França? Michel Robert. Era tudo assim. Quando eu cheguei e vi aquilo, eu falei, meia nossa. E eu sorteio. O da Irlanda. Ed Macken. Era tudo assim, Cristiane, e eu, a Tica, era uma Tica. Eu era garota, tinha 20 e poucos anos. E aí eu peguei um cavalo que era um cavalo bom. O melhor era um cavalo que chamava Rios, que deram pro Ed Macken. E me deram um cavalo que era bom, mas era velho, eu quero 16 anos. Sorteio, eu nem fui no sorteio. Aí tá, chegou lá no primeiro dia, eu fiquei em 6º lugar. Beth, abaixa um pouco o telefone, você está cortando aí. Show. Tá. No segundo dia, era uma prova cronômica. Não, um desempate. Aí fizeram e fui para o desempate, mas só que já estava meio escuro. Eu era a última. E quem estava ganhando era o Ed Macken com Rios, que era o melhor cavalo na época da Venezuela. A Lois pode confirmar isso. A Lois está perguntando como é que chamava seu cavalo. Ela não vai lembrar, Lois. Brandi. Brandi. E aí
eu cheguei, saiu lá na primeira página do jornal da Venezuela. E aí nem me viram saltar direito, já estavam levando a bandeira da Irlanda. E aí eu fui, entrei e tirei o tempo. Olha, Cristiane, tiveram que sair correndo, ninguém viu direito a minha pista, tiveram que sair correndo para achar a bandeira, que não tinha bandeira do Brasil, já estavam levando a bandeira da Irlanda, olhavam para mim que nem eu fosse um disco voador, sabe assim, uma coisa de extraterrestre. Perguntaram, eu estava lá. Sei como é que é. O palácio até hoje ele me vê, ô Elizabeth, ele corta e reverencia, sabe assim, porque foi uma façanha, realmente foi. Vem cá, mas no PAN de Porto Rico você classificou, né? Ganhou o primeiro dia, aí conta. Ganhou a adaptação. E aí também tem o seguinte, os cavalos tinham que ficar numa quarentena. E a quarentena é um mês, e a gente, quando os cavalos saíam assim, primeiro uma semana eles ficaram parados. Depois eles tinham que passar pelo negócio que jogava uma inseticida neles. Um negócio super tóxico. Então, o primeiro dia o carro saltou super bem, o segundo dia ele estava, os 2 últimos eu derrubei. E nessa prova, eu fiz umas 3 faltas na prova lá que foi no estádio, só fui eu. O Antônio machucou o ombro, não pôde entrar. O ponteiro. O cavalo do Jorge machucou. Machucou. Era o Ricardo Gonçalves, com o Black Imp. Ele entrou. Imp, me lembro dele. Então fui eu e ele no estádio, mas ele derrubou bastante. E eu acho que eu fiz 2 faltas, eu acho. Eu sei que o Parabelo foi cavalo revelação, que ele era um cavalo pequeno, e de uma tica do Brasil, aquelas coisas, né? E ganhou o Michael Metz com o Jet Run. Vem cá, Beth, só para a gente terminar essa parte de carreira internacional, alguém falou para perguntar dos alunos? Eu vou perguntar dos alunos, espera aí, mas é que vamos terminar a parte da carreira internacional. E aí você... Olimpíada, eu classifiquei com primeira água e era Moscou, né, que teve o boicote, né? Aí eu não pude ir. Os Estados Unidos boicotaram, aí o Brasil embarcou na onda e aí eu não fui, mas eu fui classificada para... E você lembra quem era o resto da equipe? Demais para mim agora. Porque não foi, né? Entendi. E aí, mas você saltou lá fora, né? O que mais você saltou fora do Brasil? Não, fiquei 2 anos nos Estados Unidos, mas trabalhei lá para um alemão, depois para uma americana, sabe assim? Mas aí provas ganhei prova, mas 1,35 m, 1,40 m, entendeu? Não ia nas provas fortes, não tinha cavalo para isso. Mas foi uma época bem bacana. Eu passei 8 meses, depois vim aqui, passei 3 meses, depois fui 8 meses de novo para lá. Mas aprendi muita coisa lá também, sabe? De que eles de manhã, eles botam liga polo, que nem eu fazia aqui. Aqui eles amarravam os cavalos, como se... Eles botam o cavalo 6 horas da manhã na pista de distensão de cabresto, com uma guia e cloche, e liga polo nas 4 patas, cavalo do Grande Prêmio. E faz o cavalo trotar, galopar, tudo, pá, e o cavalo vai para o Grande Prêmio, entendeu? Então, isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, da simplicidade que eles faziam para a grandeza do concurso que era, entendeu? Entendi. E o tratamento, assim, as coisas, os complexos vitamínicos, tudo natural, sabe? Eles tratam muito bem lá o top. Agora, top. Antes de entrar nas alunas, eu queria que você me falasse da diferença do esporte do seu tempo para hoje em dia, né? As pistas, é outro esporte, né, Beth? Os obstáculos. Olha, Cristiane, eu vou te falar o seguinte. Eu tenho os cavalos que eu tive, assim, os mais importantes, que era o Parabelo, o Pirro, o Pirão, o PR2.
são cavalos que hoje seriam cavalos competitivos igual antigamente, que eram cavalos muito técnicos, muito limpos. E eu acho que até uns de série que eu tinha preliminar saltariam a algumas provas principais hoje em dia. Não um brasileiro, uma coisa mais... porque hoje a armação é mais delicada, né? É mais difícil, mais técnica, mas é mais delicada, menos larga naquela Karina época. está lembrando o potencial, é verdade, a gente não falou do potencial. E tinha um potencial também que hoje ia ser. Eu fui vice-campeã brasileira com ele. Eu fui 4 vezes vice-campeã brasileira de sênior. E 2 vezes campeã. E 2 vezes campeã. E o potencial era um craque, cracaço, cracaço. E eu, que hoje em dia também saltaria as provas grandes e estaria lá nos primeiros lugares. Era um cavalo muito técnico, era um cavalo de polo também, igual o Pirão. Vamos lá. Fala das alunas, então. Da aula, do seu lado de professora, né? Eu, na época, Vamos eu falar me do Pirão, dedicava... peraí. Alguém está pedindo para falar do Pirão, vamos falar do Pirão, peraí. Fala do seu lado professora. Qual primeiro? Lado Pirão? professora. Não, professora. Tá. Professora era o seguinte, o mais importante ali, naquele momento, era a minha carreira, né? Assim, que eu me dedicava muito. Então, assim, eu seguia muitas orientações do Pedro, li tudo dele, era uma pessoa muito inteligente, um esportista e tinha uma sensibilidade muito grande em relação a tudo isso. Eu só dava aula para criança e para mulher. E ele... Mas você deu aula assim, para o Fábio. Mas você deu aula para o Fábio. Não, mas o Fábio era escolinha, mirim. Então, mas só assim, só até mirim. Entendi. Mas eu não dava porque aí tinha que ir a concurso, viajar, essas coisas todas e tudo, e aí já não era o nosso objetivo, entendeu? Então, eu só dava aula para criança e para mulher, assim, que não ia muita prova, nada, e para criança, ensinava a criança a montar. O Fábio era criança na época. Era mirim, escolinha. O Alexandre, Chapeta, Karina, você... A Lois não chegou a ser minha aluna, mas ela me seguiu muito ali também, tudo, e é uma grande Amazonas. Joana. Joana. A Joana nasceu comigo ali, tudo, que nem o meu avô, eu fui para o meu avô, ela foi para mim, entendeu? E hoje está montando super bem. E é a minha queridinha. Vira e mexe, eu vou lá na casa dela, Maria é fera. Maria faz volteio, já trota, já galopa, tem um pônei, chama Tapioca. E vai dar muito trabalho aí no mundo hípico, que adora, é uma fera. Está seguindo os passos. A Joana tá botando um monte de coraçãozinho. Melhor cavalo que você montou, Beth? Ai, eu vou te falar o seguinte, o melhor não foi o que eu ganhei mais. Entendeu? Eu acho que assim, os 2 melhores, eu acho que foi o Pirão e o Potencial. E o Potencial. Mas o que eu ganhei mais foi o Parabelo. A Karina está pedindo para perguntar como é que você acha, da onde você acha que vem esse seu olho bom para comprar cavalo bom? Papai do céu. Olha, o Fábio está dizendo aqui, queria deixar registrado que foi uma pena a Beth ter se retirado cedo das pistas. Poderíamos estar curtindo ela até hoje, concordo plenamente. Super jovem. Fábio, você obrigado pelo seu elogio.
mas eu comecei muito cedo e você foi embora. Eu, quando me aposentei, eu moro no Rio e a gente já tinha comentado de eu trabalhar uns cavalos para você saltar tudo. Você foi embora? Fala com ele. Tinha uma coisa, sabe o que, Cristiane? Eu comecei muito cedo, sabe? Profissionalmente, eu comecei com 16 anos. E uma Já dedicação dava muito intensa, né, muito Beth? intensa. Então, quando eu cheguei, eu com 50, eu parei com 54 anos. E foi muito Muito intenso. cedo, muito Eu cedo. cansei, eu cansei, sabe? Cansei mesmo. Hoje, é, hoje eu moro aqui em Itaipava, eu tive uma perda, né? Que a minha mãe faleceu. E eu estava muito com ela, fiquei esses 6 anos, aí fiquei mais em fazenda, com meus manga larga. Tinha manga larga, agora estou aqui em Itaipava. Mas, brevemente, de repente, vou lá na Joana, vou lá no Fábio, lá ver os cavalos deles, vou dar um trotinho, um galopinho. Vou ficar só de culote. Se lembra aqueles senhores que ficavam na época de culote, de chicote, de bota, de espora, mal montavam? Coronel Rocha, essas coisas. Vou ficar assim. Olha aqui, a Karina também perguntou o cavalo mais difícil de adaptar. Puxa, tem o cavalo. Vê se ela lembra o nome. Obelix. Era um cavalo que o... Esqueci o nome dele agora, montava lá. Aí mandou o cavalo tinha um racamó daqueles compridos enormes. O cavalo tinha uma potência, era bretão, enorme. E saltava com aquele... Saltava, bretão, saltava? Saltava e saltava de racamó. Cavalo alazão enorme, assim, maior que um tambo novo, grande. E eu ganhei um grande prêmio com ele lá no Marapendi. Acho que foi a façanha da minha vida, que eu não conseguia virar ele direito, mas o cavalo tinha uma potência. Mas só isso que eu consegui, depois nunca mais consegui. Foi um dia que eu estava iluminada, ele também, e deu tudo certo, porque foi o cavalo mais difícil que eu montei na minha vida. E quais cavalos que você gostaria de montar do mundo? Hoje? Olha, vou falar uns bem antigos. Flambocê. Tinha aquele também... Vamos falar aqui para as pessoas que não sabem. Era montado pelo Frederic Cotier. Foi campeão da Europa, né? O Japelu, pelo Pierre Durand. Que foi campeão olímpico. O Rock Barton, que era do irlandês Miller. Ele era um militar. O cavalo era um craque, Deixa eu ver mais. Tinha também aquele... Eu acho que eram os carros mais fáceis, assim. Hoje em dia, eu acho que... Porque sempre e a Jéssica? A Jéssica, que era da Eide Rubiano, maravilhosa. A Jéssica. Hoje tem também... Gary Millens, está dizendo Rodrigo Pessoa. Gary Millens. Esse mesmo. O cavalo do Rodrigo, viu, Rodrigo? O Balubê era um craque. Mas você é um craque também, entendeu? Então, todo mundo fala isso. Todo mundo fala, eu falo bem, mas eu não ia conseguir montar. Também não sei não, Rodrigo. Então, mas era um super conjunto. Poxa, você foi o grande do hipismo brasileiro, que conquistou mais títulos. Meus parabéns. Poxa, sempre via você pela televisão, torci muito por você. Seu pai também um craque. E o Renildo, né? Meu avô, Filipinho, Luiz Felipe, Gerson Monteiro, Antônio Alegria, Lúcia Faria, Rita Bezerra de Mello, não podemos esquecer das grandes amazonas, Cláudia Itajaí também, competitiva, beça, e Caio Sérgio.
Eu acho que o Brasil teve, e hoje em dia tem muitos bons cavaleiros, né? Rodrigo, Marlon, né? Esse que está o, o PP agora, né? Tá lá também, né? Deixa eu ver, tem o Stefan Barcha também, um craque também. Tem aquele de Brasília também, que esqueci, aquele grandão que monta muito bem. Thiago Ravi. Esse, muito bom também. E temos vários cavaleiros maravilhosos aí que estão representando o Brasil muito bem. E pena que aqui não passa muito, né, Cristiane? Alguém está dizendo Vitor. Bate. Vitor E Teixeira. Vitor Alves Teixeira, lógico, porque é tanta coisa. Vitor, não esqueço, não. Você, do Brasil, acho que ganhou os mais brasileiros foi o Vitor, né? Foi. É um craque Acho que também. ganhou uns 8 ou 10 também brasileiros. Bernardo Alves também, um É. craque, né? Felipe Juarez, um rapazinho lá do Paraná, que é um craque também. O José Roberto Reinoso também, que hoje deve ser o líder do ranking, né? Muita gente montando bem. O Joana, né? Também é uma super Amazonas, eu acho que... Ô, Beth, e uma frustração, um momento difícil? Esse a gente já tinha mais ou menos falado, né? Que foi lá no Marapendi, que Conta um pouquinho a história para as pessoas que não sabem, né? o Pirão, eu tinha saltado júnior com ele, tinha ido muito bem e tudo, e ele era um calo muito limpo. E quando chegou em sênior, eu tive uns problemas com ele, sabe? De distância, tudo. Às vezes eu não chegava bem, aquelas coisas que a passagem de mirim para júnior é forte e de júnior para sênior é mais forte ainda. Então eu tive umas dificuldades. Foi aí que o Pedro emprestou para o Luiz Felipe Azevedo, que foi campeão brasileiro com ele e tudo. E depois ele passou de quando. E aí eu falei assim, ó, agora começa a ralar aí. Ele saltou umas concursos com ele, assim, ganhava tudo com ele. O Filipinho? Felipe, pai. Sim, claro. Aí depois eu comecei a treinar, porque eu era garota ainda, tudo. O Filipinho tinha muito mais experiência, tudo do que eu. E eu comecei a treinar e comecei a montar ele, comecei a ir bem com ele, tudo. Teve uma prova no Marapendi, que eu fui para o desempate só. O que era essa prova, você lembra? Não me lembro. É extra, né? Concurso. Era lá do chinês. Sei. O chinês. Era um campeonato extra. Não era extra? Acho que era. Não me lembro. E ele é que patrocinava, que era o dono lá daquelas terras, do Marapendi, tudo. E eu fui para o desempate com Hélio Pessoa, com Puma. O Pedro emprestou o Parabelo para o Filipinho. Eu fui com o Pirão. O Bernardo dizendo esta S.A. Esta S.A., isso. Isso mesmo. Boa memória, Bernardo. Vão me dando uma força aí que estou um pouquinho esquecida. Bons tempos do Marapa, verdade. Poxa. E aí fui para o desempate com ele, tinha um duplo de Oxer que ficou grande, o Marapendi tinha aquelas varas pesadas. E os ganchos eram fechados, né? Era quase era um obstáculo fixo, um duplo de Oxer, 1,45 m, 1,50 m, não me lembro. Mas estava grande, largo e quadrado. Elinho entrou, fez uma pista linda com Puma, que era da Cláudia, e eu entrei para rachar tudo, para tentar tirar o tempo, e chegou um pouco no pé e ele tocou na vara de entrada do Oxer, do primeiro Oxer. E ele bateu e virou comigo, eu fui de cara no outro Oxer, quebrei a cara, nariz, tudo. E eu nem vi o que aconteceu, porque me pegaram, o Carlos ficou deitado, me pegaram e me levaram, e o Pedro me operou todo, que tinha afundado meu maxilar, tudo.
e tiveram que sacrificar ele. E aí eu só soube isso depois, no outro dia, porque eu fui operada, tudo, e eu não queria mais montar. 15 dias depois tinha o Campeonato Sul-Americano em São Paulo. Aí o Pedro, meu avô, tentando me convencer de eu voltar, que os cavalos estavam preparados para ir. Acabei que eu fui, mas fui toda com aquele toda de curativo de quem operou o nariz, né? Aquele todo. Treinei assim, saiu até no jornal Amazônia. Mas na hora eu tive que tirar, né? Porque eu não podia, não tinha condições de entrar com aquilo. João está dizendo que as varas do Marapendi eram levinhas. Quem falou? O João Aragão. É. Não, precisava 2 pessoas para levantar 2 pistinhas. Para levantar uma vara. É. E aí, ô João, não fica curtindo aí não, João. Aí deixa eu te falar. Joana está dizendo que você pediu o nariz igual era antes. É. E a Lucinha... Não, e o Pedro falava assim, pô, Beth, vamos botar eu vou fazer uma plástica no teu nariz. Pedro tinha mania de querer mudar o nariz das pessoas. Não, e o meu estava todo quebrado, até hoje é todo quebrado, né? Você falou que queria igual. Beth, eu vou te botar um narizinho bonitinho. Ele operou minha mãe. Ficou lindo dela. Não, ele era especialista em nariz, né? Era, sabe? Fez da mãe da Cláudia Itajaí, ficou lindo, da minha mãe. Aí ele falou, deixa eu botar um nariz bacana, já que já está todo quebrado. Eu falei, ai, não, Pedro, faz igual, tenta fazer como era. Aí eu falei assim, Beth, você é uma péssima propaganda para mim, do meu lado, com esse nariz todo quebrado, eu cirurgião plástico. Aí ele brincava comigo. A Lucinha dizendo que ele tentou mudar o dela. O meu também, Lucinha. O meu ele também queria mudar. Mas a gente tem personalidade, né, Beth? A gente quer o nosso nariz. O meu hoje não é o que era, né? O meu tava... Hoje eu acho que eu teria deixado ele ter feito. Mas tudo bem, agora... Mas bom, tá mas lá. E aí você ficou abaladíssima com a morte do Pirão? Aí eu fui para esse sul-americano, me convenceram, já embarquei os cavalos, sabe? Daquele tipo assim, vamos. Né? Se você não quiser entrar, você não entra, mas vamos. O cavalo já está tudo preparado. Aí eu ganhei a série preliminar, que hoje é intermediária com Parabelo, e fiquei em terceiro no sul-americano. Eu acho que naquela época quem ganhou acho que foi o Lambre, com uma égua do João Peter. Ah, não, ele ficou em segundo, e em primeiro foi um cavalo espetacular, era assim, Alazão Ruano, me esqueci o nome. Se alguém lembrar, foi lá em São Paulo. Cavalo bem bacana. E aí é isso. E também tinha uma coisa assim, dos argentinos eram top na época, sabe? Quando eu era júnior, eu ia nas cocheiras dos argentinos e ficava olhando. Eles usavam as selas Crosby, o material deles. Eles tinham muito uma equitação americana, sabe? Mas era uma equipe fabulosa, que era o Tagle, o Molino Evo, Tagle, Roberto Tagle, Molino Evo e Martim Maggio. E tinha o Hugo Arambide, que era dono do Camalote, que depois o Roberto Marinho comprou. Que ele saltava o cavalo com sela de jockey nas provas de cronômetro. Ele encurtava os estribos e ia com a sela de jockey. Martim Mazo. Mas esse era o... Não, Martim Malo. O Fábio estava Martim Malo. Karina, escrevia Malo, mas acho que era Martim Maggio. Eu acho que 2 L's é G lá. Eu acho. Entendi. Karina, conserta aí. Karina, cadê a Karina? Cadê a Karina que hablas? Olha aqui. Na sua carreira, Arambide. o que você se arrepende? Arambide. O que você se arrepende? O que você faria diferente se você pudesse, com a cabeça de hoje, olhando para trás? Maio, tá dizendo a Loice. Maio, então. Isso. Martim Maio.
Então a Lois... Lois também pode. Lois também pode. Pode. É... Olha, eu montava na hípica e eu cismava que eu queria ter um manege. E aí o Pedro acabou que nem comprando... na Europa, que nem era na Europa, né? Aí acabou comprando no Alta Boa Vista. Mas o negócio é que na Europa é tudo meio reto, né? Estados Unidos, lá, o Alta Boa Vista, tudo em montanha, não sei o quê. E vira e mexe, o motorista faltava. Eu tive 30 alunos, tive aluno à beça lá, garotinho, tudo e eu tinha assistente lá que davam aulas, tudo. Mas é muita trabalheira aquela época. Mas ali teve uma vantagem que eu aprendi a dar injeção, acho que até ferrar cavalo eu repreguei, ferrar não, repreguei, dava choro quando precisava, até caminhão eu dirigia para ir para os concursos, o motorista faltava lá, ia eu dirigindo, e lá era difícil, caminhão grandão. Eu acho que hoje eu preferia ter ficado na hípica lá. Porque foi legal, eu aprendi muito. Mas foi uma trabalheira, o tratador faltava, eu tinha que ir lá limpar os cavalos, limpar a cama, aí o outro não ia, o outro não sei o quê. Isso não é que eu me arrependa, mas foi um aprendizado muito grande, mas foi uma trabalheira muito grande. Sim. O resto você faria tudo igual? Tem algumas coisas que a gente mudaria, né? Assim, mas nada assim tão expressivo. Que fizesse muita diferença. Não. A Joana está dizendo que o Alto era Disney para ela. Ela ia para lá e aí o pai falava assim, minha filha, vamos para cá. Não, ele ligava e ela já falava assim, não fala que eu não... Porque a pista era lá no alto e ela vinha comigo na cela, subia, eu deixava ela no muro assim, ela ficava lá assistindo eu montar, botava de volta e descia com ela. Ela tinha 5 anos. Aí ia toda de rosinha, ela tá lembrando disso, lógico. E aí o pai ligava, vamos, minha filha, vou passar aí. Não, aí primeira coisa que ela não falava, oi pai, tudo bem? Não, ela falava assim, posso ficar hoje aqui? Ela só falava assim, ela não queria ir embora. Aí agora ela hoje em dia tem um lugar que é top de linha, maravilhoso. E ela está lá nesse momento, porque essa pandemia toda, mas ele fez um lugar assim espetacular. Você já foi? Já. Quer dizer, na verdade eu não vi as instalações dele, não. Eu conheço a pista e tudo, mas eu não fui lá na instalação dele, não. Nunca tive a oportunidade de ir, incrível. Joana, um dia chama para você ir lá ver, porque vale a pena, porque é espetacular. Ele botou as cocheiras embaixo, a casa em cima. Ele me contou, ele chegou a me contar, só que eu não tive a oportunidade de ir lá ver. E aí tem um exterior maravilhoso, sabe? Muito legal. Ele juntou tudo que ele aprendeu e ele era uma pessoa que gostava muito, né? Ela tá dizendo, ele gostava muito de obras, de fazer obra, de reformar, de fazer, E aí ele até falava, quando acabava as coisas lá, ele sempre inventava uma coisa, que ele falava, quando eu acabo uma coisa que eu fiz aqui, parece que eu estou desempregado. Vou começar a fazer outra coisa. Ô, Beth, você acha que mudou muito o hipismo hoje? As pessoas montam diferente, os hábitos são diferentes. O clube, fala um pouco do clube. Eu acho o seguinte, eu acho que naquela época as pessoas que eu, Rita, Lúcia, a gente tinha muito o adestramento. A gente tinha que ter aquela base. Eu entrei em prova de adestramento, tinha o Magalhães, você lembra Magalhães, a Diana, a Gildinha, que davam aulas lá de adestramento. Meu avô, né, também entrou, meu avô foi 4 vezes campeão de pentatlo moderno no Exército, tudo. Então,
tinha esse negócio do adestramento, né? Dessa iniciação, que eu acho que é muito importante, que naquela época era muito importante, entendeu? A pessoa ter aquele trabalho de base. E hoje em dia eu acho que, não sei, não é muito valorizado assim, né? Eu acho que bota ali, compra os carros bacana, e vamos em frente, entendeu? O Rodrigo mesmo, ele teve aula, parece com Josi, e ia num lugar aí também, não sei se ele está me escutando. Ele fazia adestramento, eu já ouvi ele falar assim. Com um cara bom aí também, ficava um tempo fazendo, entendeu? Então, eu acho que isso aqui, acho que o hipismo brasileiro podia dar um pouquinho mais de valor nesse sentido. Trabalho de base, né? De base. Agora, a qualidade dos cavalos, entendeu? Os cavaleiros. Rodrigo, Theodorescu. Não sei falar isso. Eu nunca nem ia conseguir falar isso, Rodrigo, mas eu sei que você... Theodorescu. Não sei falar isso. Esse aí mesmo. Então, eu acho que isso aqui, o Brasil podia valorizar isso um pouco mais. Bastante mais. Né? Jorge Mônica Theodorescu. O nome você já vê, né? Ele devia saber muito, né? E aí, eu acho que isso precisava um pouco mais aqui, esse trabalho de base, sabe? Para os cavalos, para os cavaleiros. Uhum. E agora não posso tirar o mérito dos cavaleiros brasileiros, que são muito habilidosos, a qualidade de cavalos, né? A quantidade e qualidade de cavalos melhorou muito no Brasil, as hípicas, os pisos, as armações, os obstáculos, as instalações, os caminhões, o tratamento, o trato. Tudo isso eu acho que tudo melhorou. Mas essa parte, eu acho que da iniciação do cavalo, a iniciação do cavaleiro, podia ser mais apurada aqui no Brasil, como é na Europa e nos Estados Unidos. Beth, outra coisa, você, na sua época, o Rio era, né, ganhava tudo, né? Né, você foi destaque, era capa de todas as revistas. Alguém lembrou aqui que você foi... teve um quebra-cabeça com você e o Pirro, né? O Rio era o auge, o Rio era um lugar né, a ser observado. O que você acha que aconteceu com o hipismo carioca? Olha, vou te contar desse joguinho, que era um quebra-cabeça, Puzzle, né? Puzzle, como é que é? Puzzle. Foi vendido nas lojas de infantis, de criança, mas antes deles fazerem isso, eles perguntaram que eles queriam usar a minha imagem, o que eu queria em troca disso. E eu falei que eu queria 50 joguinhos. E eles me deram 50 joguinhos que eu distribuí para os meus alunos todos, para meus parentes, para os meus queridos todos. Que, aliás, viu, Joana, eu vou fazer e dar um para Maria, para você botar para ela. Que eu tenho aqui, que eu guardei para ela. Então, é isso. Em relação... Pois é, o hipismo carioca. Eu tive isso que eu ia falar. Eu tive uma sorte muito grande, Cristiane, porque na época que eu estava no meu auge, o presidente da República era o João Batista Figueiredo, que era um aficionado pelo esporte, que ele era pioneiro, foi até meio feito ali por causa dele. E tinha o Dr. Roberto Marinho, que voltou a montar e que prestigiava o esporte de uma maneira. Então, tinha muito patrocínio, todo mundo queria patrocinar o hipismo, tanto é que todo concurso tinha carro de prêmio, tinha essas coisas. E então, eu acho que isso fomentou muito o hipismo, entendeu? No Rio. O estado do Rio, antigamente, a classe média foi muito achatada, né? E
E eu acho que a classe média é a classe que leva o país, né? É a que dá sustentação, que paga os impostos, que corretamente, que é descontado em folha, que é isso. E eu acho que essa política, sim, que eu não entendo nada de política, mas eu acho que achatou muito a classe média. E o hipismo no Rio não tem muitos manejes, né? Lá em São Paulo, porque hoje em dia é muito caro a hípica, né? Você tem que pagar a estabulagem, tem que pagar o tratador, ferrador, a manutenção, a mensalidade, tudo. Então, hoje em dia ficou muito caro. Então, a pessoa tem que ter uma condição de vida de financeira alta. E antigamente isso não precisava, né? Agora, lá em São Paulo, tem os manejes em volta, que aí sai mais em conta. Agora, não tem hípica mais bonita que a do Rio, né, Beth? Fala da sua relação com ela. Eu tenho uma foto minha com você tinha, sei lá, 10 anos de idade na hípica. Né? Olha, a sua vida lá. Eu vou te falar, ali era o jardim da minha casa, né? Era o lugar que eu mais adorava. Eu queria ficar o dia inteiro lá. Eu faltava aula, uma vez ligaram para minha mãe, por que eu não ia 2 meses à escola. Eu tinha uma moto, eu andava de moto, eu tinha uma 50, uma Yamaha, aí tinha assim, eu morava lá em Copacabana, Dias da Rocha, tinha um corte, não, o corte Cantagalo, para lá era o colégio, para o outro lado era a hípica. Menina, eu sempre caía para o lado da hípica, não tinha moto jeito. ia sozinha, né, Beth? A moto parecia que ia direto para lá. E aí eu ficava o dia inteiro lá, e eu morei há pouco no Jardim Botânico ali, encontrava... Felipe Amaral está entrando. O Felipe Amaral, esse é um talento também. Esse povo é um craque. Sou muito amiga, fui amiga da tia dele, da Lília, do Hugo, da Tila, do Zé Paulo. Zé Paulo até hoje, né? E ele é um craque. E ele, eu acho que é o único. Ô, Beth, a gente tem mais 5 minutos de live de novo. Vamos fechar e entrar de novo? Vamos. Deixa eu só fazer esse comentário para ele. Ele é o único que o bisavô montou, o avô montou, o pai montou e ele montou 4 gerações. Ele é o único. E o estilo dele, competitivo, monta bonito. Parabéns, Felipe. Continue aí na sua dedicação aí. E manda um beijo para a Ninha. Gente, vamos encerrar e voltar aqui para a Beth se despedir. Eu tenho mais 2 perguntas e para ela se despedir da gente, tá bom? Vou encerrar essa live e a gente volta logo, Beth. Não me deixa nervosa, por favor. Tá, olha, se eu voltar de cavalo, de coelhinho, não notem. Não, volta de qualquer maneira, mas volta, tá? Tá, você me chama? Você me chama? Não, você entra, faz igual você fez. Você entra... Eu vou ter que chamar, porque eu nem sei entrar, nem sair. Ai, meu Deus. Mas ela tá aí, né? Tá, vou chamar. O Felipe tá dizendo que é seu fã. Obrigada. E eu agora sou dele, né? Vamos lá, vamos encerrar para não cair e volta, tá, Beth? Entra, quando tiver ao vivo, você clica no ícone da hípica. Tá? Beijo. Desliga você, então.